Dr. Vitor, após a Segunda Guerra Mundial, foram detectados muitos estresses pós-traumáticos. Soldados que vinham da guerra e aquilo foi detectado e diagnosticado, né? E teve, então, tem muita coisa na literatura sobre isso. Então, nós tivemos esse batalhão de pessoas que teve um desempenho fantástico no sentido humano de ajudar essas pessoas vitimadas pelo desastre da crise. Mas criar uma barreira, separar o ser humano da sua profissão é complicado, né? Muitos não conseguem isso e acabam tendo algumas síndromes como os soldados que vieram da guerra. Esse pessoal também procurou vocês no hospital universitário? Sim, doutor Arnoldo. Tiveram vários profissionais que buscaram ajuda, né? Alguns nós seguimos em atendimento, mas eu acredito que exista ainda muito pouca informação a respeito disso. E esse é um assunto bastante importante, porque profissionais, por exemplo, socorristas, né, bombeiros, policiais, né, pessoas que se envolveram nessa situação da tragédia, embora não tenham sido vítimas, né, vítimas diretas, alguns nem inalaram a fumaça, mas simplesmente pelo fato de presenciar de perto esse fato e permanecer bastante tempo exposto a isso, né, isso nós podemos caracterizar como um evento traumático para essas pessoas. Então, nessa edição atual do DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, bastante utilizado na psiquiatria, da Associação Psiquiátrica Americana, esses critérios de transtorno de estresse pós-traumático mudaram um pouco e incluíram esse tipo de situação, né, na qual uma pessoa presencia um trauma. O trauma, eu me refiro assim, a um evento que ameaça a vida da pessoa, né, um evento que causa um extremo medo, por exemplo, pode ser um sequestro, né, pode ser uma agressão, pode ser uma situação de tragédia como essa, enfim, né. Então, nessa edição atual, se incluiu que as pessoas podem se traumatizar simplesmente por presenciar, né, por testemunhar uma situação trágica como essa, né. Os sintomas que se desenvolvem a partir disso são os mesmos sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, né? O transtorno de estresse pós-traumático, nós podemos dizer que se caracteriza basicamente por 3 grupos de sintomas. Sintomas de reexperienciamento da situação traumática, ou seja, pensamentos intrusivos, memórias traumáticas, cenas daquilo que aconteceu, pesadelos, pensamentos que vêm à mente, todos relacionados a uma situação de tragédia, de catástrofe, assim. Outro grupo de sintomas são os sintomas evitativos. As pessoas com esse problema passam a evitar uma série de situações que podem relembrar uma situação traumática. Ou seja, o que a gente vê nos relatos, né, muito comumente, não somente nós que trabalhamos com isso, mas pelos comentários da população, não querer mais ir em festa, não frequentar restaurantes fechados, né, evitar situações com muita gente, né, ambientes escuros, abafados, né. Mas não só uma evitação de uma situação real, pode ser uma evitação de um sentimento, né. A evitação de pensamentos, evita pensar sobre o assunto, evita relembrar esse assunto, embora esse assunto ele venha como um pensamento intrusivo, né, mas a pessoa demanda um esforço para tentar evitar todo tipo de situação ou de emoção, de pensamento que relembre a tragédia. Mais um grupo de sintomas que é bastante importante são os sintomas ativadores. Ou seja, pessoas com transtorno de estresse pós-traumático costumam ficar em estado de alerta, né? É como se passasse o dia esperando que alguma situação trágica acontecesse, né? Está alerta, o corpo está alerta, a respiração fica ofegante, a pessoa se sente ansiosa, tem sobressaltos,
reações inesperadas, reações bruscas, com coisas que é um relembrem. pouco parecido com a síndrome do pânico, né? Sim, podem ter crise de pânico também, né? Podem desenvolver sintomas fóbicos, né? Mas nesse caso, como é transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa tende a ficar mais ansiosa no seu dia a dia, mas fica muito pior quando algo relembra, do tipo, está numa sala de espera, as portas se fecharam. Isso pode ser o desencadeante de uma crise de ansiedade, a pessoa não conseguir tolerar ficar nesse lugar e ter que sair, né? Se deslocar para um outro lugar. Nessa edição do DSM-5 mudaram alguns critérios, né, que na verdade formalizaram e incluíram uma série de sintomas que nós já sabíamos que aconteciam também no transtorno de estresse pós-traumático, que são alterações cognitivas e de humor. Então, pessoas com transtorno de estresse pós-traumático tendem a ficar com um humor mais irritável, mais tristes, menos atentos, né, com distorções de pensamento, né, e decorrentes da tragédia, do tipo, eu sou culpado pelo que aconteceu, né, eu deveria ter voltado lá e ter salvado aquele meu amigo, né, isso aconteceu, ele morreu por minha causa. Não, ele não morreu por minha causa, ele morreu por causa de uma situação de tragédia. Mas a associação no pensamento dessas pessoas, né, gera uma série de distorções, do tipo, já ouvi uma pessoa dizer assim, me sentia muito mal quando estava aqui em Santa Maria. Fui para fora, fui para minha cidade, fiquei super bem lá. Quando eu estava cruzando a base aérea, me deu um pavor, me deu uma sensação ruim, simplesmente por lembrar que eu estava em Santa Maria. Então, estou exemplificando para mostrar que existe uma associação, né? Uma tragédia ocorreu em Santa Maria, mas o pensamento ficou, Santa Maria é igual à tragédia. Estou falando de uma pessoa, né, de um indivíduo que fez essa associação e interpretou assim. Então imagina a proporção disso, né, causando pensamentos, sentimentos ao longo de dias, né, causando extremo sofrimento, evitação, ansiedade dessas pessoas, né, com alterações significativas do dia a dia. Então, voltando ao ponto inicial, né, que o senhor tinha falado dos militares, né, bombeiros e tal, profissionais também podem experimentar esse tipo de sintomas de uma maneira um pouco diferente, do tipo, quem trabalha muito intensamente com psicoterapia de pacientes traumatizados. Vamos pensar assim, ó, um psicólogo ou uma psicóloga que trabalha com vítimas de abuso sexual, né? Ela não vivenciou aquele trauma, mas ela escuta relatos detalhados disso todos os dias no seu trabalho e tal. Ao passar do tempo, né, alguns profissionais podem desenvolver, do tipo ficar com pensamentos intrusivos de ficar lembrando daquelas histórias, né, começar a evitar situações que a pessoa sente medo, enfim, esse tipo de coisa, né? Isso pode acontecer assim, policiais, bombeiros, socorristas, né, taxistas que ajudaram naquele momento da tragédia, pessoas que estavam cruzando na rua, né, funcionários que estavam trabalhando noturnamente, né, e vivenciaram aquilo ali, ajudando as pessoas. A gente sabe que, pela literatura, em torno de uns 20% dessas pessoas acaba desenvolvendo transtorno de estresse pós-traumático, que a gente pode dizer, nesses casos, que é uma traumatização vicária, né? Me chamava a atenção, eu não estava aqui em Santa Maria quando aconteceu esse trágico acontecimento, né? Cheguei aqui em torno de 5 de fevereiro, eu estava em São Paulo, e lá a comoção era geral, de longe, foi em tudo que é lugar, né? E a energia da cidade, como você falou, tu passa a base aérea e daí tu sente aquela energia negativa, isso era sentido, né? Quando você colocava o pé em Santa Maria, todas as pessoas não tinham energia, isso durou muito tempo, né? Eu me lembro que entrou março, abril, era uma sensação meio coletiva, né? E pessoas reagem de forma diferente aos diferentes estímulos. E eu atendi no consultório de cardiologia muitos pacientes que estavam com sintomas fóbicos e com essas notícias todas,
porque a mídia também pegou pesado, né? Chegou um momento que você, claro, tem que noticiar, mas a forma que você noticia, tu contagia aquela sociedade. E aquilo foi prejudicial em um determinado momento, dentro desta ótica. Bom, mas, Dr. Vitor, nós gostaríamos de saber, já para o terceiro bloco, como é que esse tratamento tem sido realizado, se é farmacológico, além da psicoterapia, se é a indicação de exercícios físicos, o que você tem utilizado e tem tido melhor resultado nesse grupo?